Olá pessoal, vamos para a terceira aula, videoaula, da parte mecânica dos fluidos. Então a gente vai trabalhar hoje com a equação de Bernoulli. Então a equação de Bernoulli é uma equação que é válida para escoamentos ideais, que são escoamentos onde os efeitos do atrito são desprezíveis. Outro termo utilizado é o termo invícido, que significa exatamente isso, onde o atrito é desprezível. Então a equação de Bernoulli é uma relação, uma relação entre pressão, velocidade e elevação, e ela vai ser válida para regiões onde o escoamento é incompressível, estacionário, e em adição, as forças de atrito resultantes são também desprezíveis. Então, incompressível e estacionário, a gente já tinha trabalhado na equação do balanço de energia mecânica. Então, agora, incluindo também regiões onde o atrito dá para ser desprezado. Então, exemplos de aplicação da equação de Bernoulli. Um túnel de vento, antes do equipamento e depois do equipamento, a equação de Bernoulli seria aplicável. Já na região próxima das pás do ventilador, né, não seria possível aplicar Bernoulli, porque está tendo uma adição de trabalho ali. Está tendo uma modificação no nível de energia do fluido. Outro exemplo seria uma fornalha tubular, por exemplo. Tem uma região aqui com uma reação química liberando calor. Então, nessa região, antes da região que está ocorrendo a reação química, seria válido, exceto nas regiões da parede, onde os efeitos de atrito são importantes. Depois também, novamente, seria válido. Quando passa por uma interação de trabalho ou de calor com a vizinhança, o fluido sofre uma alteração no nível de energia. Então, a equação pode ser válida, no entanto, a constante de Bernoulli, que seria o parâmetro, né, que mede quanto que tem de energia no fluido, ou quanto que tem de pressão total no fluido, ele acaba sendo alterado. Um terceiro exemplo, escoamento externo aerodinâmico, por exemplo, ao redor de um avião. Na região distante da superfície do avião, a equação é válida. Na região próxima não, já que vai ter efeito importante do atrito ali. Então, apesar de ser uma equação simples, ela é bem útil em algumas análises que a gente vai fazer nessa aula e na próxima de medidores de vazão. Então, a principal aproximação de Bernoulli é que os efeitos viscosos vão ser desprezíveis. Isso em relação aos outros efeitos, né, de inércia, gravidade, pressão. Não existe um fluido que não tenha viscosidade. Então, essa aproximação é válida para certas regiões de interesse prático. Essas regiões então são chamadas de regiões invícidas. Então, é a região onde o atrito pode ser desprezado em comparação com os outros termos. A gente vai partir do balanço de energia mecânica e aplicar ele entre dois pontos, como a gente já fez na outra aula. No entanto, quais são as considerações? Não vai ter troca de energia por meio de trabalho. Também não vai ter influência do atrito viscoso. Então, se a gente pegar a equação de energia mecânica, fazer essa simplificação, na consideração 1, como não tem troca de energia por meio de trabalho, a carga da bomba e a carga de turbina vão ser canceladas. E como o atrito é desprezível, a perda de carga vai ser zero, vai ser desconsiderada, e o alfa vai valer 1, já que não tem perfil o escoamento, né? O escoamento unidimensional se o atrito é desprezado. Ou seja, a soma da energia mecânica vai ser constante, da variação da energia mecânica vai ser constante pela equação de Bernoulli. A gente abrir os termos 1 e 2, fica, né, que a carga de pressão, carga de energia cinética e carga de elevação no ponto 1 é igual no ponto 2, que seria igual no ponto 3, ponto 4, assim por diante. Ou seja, né, a soma das energias mecânicas, aqui está na forma de carga, já que está dividido pela gravidade, com as dimensões em unidade de comprimento, ela vai se conservar ao longo de uma linha de corrente, que seria um caminho que o fluido faz, onde os efeitos de compressibilidade e de atrito são desprezíveis. E também se considerando então a interação de trabalho para chegar nessa forma. Então, se a gente multiplicar a equação acima por G, a gente volta a ter a equação
na forma de energia específica, que seria com unidades, né? Por exemplo, no SI em metro quadrado por segundo quadrado. Então fica energia de pressão, energia específica do escoamento, mais energia cinética, mais energia potencial no ponto 1 é igual no ponto 2, que é igual no ponto 3, ou seja, energia conservada, já que a gente não está considerando a dissipação do atrito. Então a gente pode escrever dessa forma aqui. A soma das três energias é igual a EMEC, que seria energia mecânica total. Então, o enunciado ficaria dessa forma, né? A soma das energias de escoamento cinética, de energia de escoamento, cinética e potencial é fornecer energia mecânica total de um elemento fluido. E ela vai ser constante durante o escoamento estacionário, quando os efeitos de compressibilidade e de atrito são desprezíveis. Ou seja, né, a energia cinética e potencial vão ser convertidas em energia de escoamento ou vice-versa, já que ela é conservada. Se a gente pegar a mesma equação e agora multiplicar por ρ, pela massa específica, a gente vai ter a equação em termos de pressão. Então, a pressão mais ρ ao quadrado sobre 2, que é a pressão dinâmica, mais o gama Z, lembrando que gama é ρ vezes gravidade, é igual P total, que também vai ser constante ao longo da linha de corrente. Né? Tudo isso lembrando que o escoamento é ideal, então não tem perdas de energia, não tem dissipação de energia ao longo do escoamento. Então os termos aqui são, né? Primeiro, essa pressão que aparece aqui é a pressão estática, chamada de estática ou termodinâmica. Segunda, ρ ao quadrado sobre 2 seria a pressão dinâmica. E o terceiro termo seria a pressão hidrostática. Soma das três fornece a pressão total. Apesar da simplicidade, pela simplicidade dela, né, ela é muito utilizada, no entanto, acaba sendo às vezes mal empregada, sendo utilizada em regiões que não poderia. Tudo isso porque, pela versatilidade e simplicidade, ela se torna uma ferramenta fácil de analisar. Então tem que tomar cuidado para ver certinho quais limitações, né, que a gente pode utilizar ou não. Então aqui, quais são as limitações? O escoamento tem que estar estacionário. A gente já tinha feito isso lá em balanço de energia mecânica, né, para chegar na equação que deu origem à equação de Bernoulli. Tem outra forma de obter a equação de Bernoulli, que seria fazendo um balanço de força numa linha de corrente e num elemento fluido. Alguns livros de mecânica dos fluidos trazem isso passo a passo, mas como a gente já vem lá de termodinâmica com a equação da energia, né, dessa forma achei mais simples passar desse jeito. Então aqui, escoamento estacionário, né? Então, não poderia aplicar Bernoulli em períodos transientes, que seria início, startup e finalização de processo, com escoamento, ou em períodos que tem modificação nas condições do escoamento. Também, segunda limitação, né? Os efeitos viscosos têm que ser desprezíveis. E onde que isso vai ser desprezível? Trecho de tubulação curto, tubulação com seção transversal grande, onde a parede tem influência menor no escoamento, principalmente velocidade baixa, e nas regiões longe das superfícies sólidas. Aí onde não seria possível aplicar, né? Onde teria problema, já que os efeitos viscosos são importantes. Nas regiões próximas da superfície sólida, né? E escoamentos de fluidos com alta viscosidade, por exemplo, os óleos. Também, né, não tem trabalho de eixo. Então, na região, né, no volume de controle que englobasse uma interação de trabalho por eixo, não seria válido aplicar Bernoulli. No entanto, antes e depois do equipamento, dá para aplicar sem problema, contanto que as outras restrições sejam satisfeitas também. Outra limitação seria o escoamento tem que ser incompressível, isso é, a variação de massa específica desprezível, e também transferência de calor, já que a densidade, a massa específica, né, ela depende da temperatura. Se tiver transferência de calor e variar muito a temperatura, a gente acaba não cumprindo, né, o escoamento ser incompressível. Vai ter, apesar da massa específica não variar com a pressão, ela vai acabar variando com a temperatura. Não vai ser mantida constante entre a entrada e saída do volume de controle e análise. Então aqui alguns exemplos que tem problema, né, na limitação
da utilização da equação de Bernoulli. Por exemplo, em expansões súbitas, o fluido está vindo na seção 1, expande para a seção 2, essa região aqui de baixa pressão, que forma, né, por causa da saída abrupta, gera recirculação, você tem uma queda de pressão muito grande, isso é relacionado com perda de carga específica. Então não seria válido nesse caso aqui. Tubos longos e estreitos, por exemplo, capilares, microcanais, onde a parede tem bastante influência no escoamento, então o atrito é muito importante. Escoamento através de válvulas, bloqueio na seção de escoamento gera então a perda de carga, então o atrito não tem como desprezar nesse caso. Ao redor de um ventilador, já que está tendo interação de trabalho, e também uma seção de aquecimento, que vai ter tanto interação de calor quanto também de trabalho elétrico, por exemplo. E escoamentos aerodinâmicos, que tem formação de camada limite, que é uma região onde a viscosidade é importante, e também até a formação de rastro atrás do corpo aqui. Então, a gente vai trabalhar com a equação de Bernoulli. Um exemplo seria a descarga de água a partir de um tanque. Então aqui o exercício 3.3 para ilustrar a aplicação dessa equação de Bernoulli. Então aqui o enunciado diz, né, encontrar uma relação entre a velocidade de descarga do bocal, que é a velocidade V2, e a altura H da superfície livre do reservatório. Então H é a diferença de nível entre a superfície livre e a saída do jato livre. Considerar o escoamento permanente sem atrito. Sempre que no enunciado já falar, né, escoamento permanente sem atrito, a gente pode já pensar em Bernoulli. A pergunta, né, o que implica um escoamento permanente em uma descarga de tanque? Em quais condições isso será válido? No exercício 3.2 da aula anterior, a gente já viu que quando o tanque é grande, dá para considerar que a velocidade na superfície livre é praticamente nula. Então aqui a gente só vou demonstrar o que a gente já tinha visto na outra aula. Começando aqui então, né? Solução. Então, tem que determinar V2 em função de H. Então, hipótese, escoamento permanente, compressível, sem atrito, ou ideal. Portanto, se é sem atrito, a gente vai poder trabalhar com Bernoulli. Antes disso, vamos analisar, né, o que a consideração de escoamento permanente numa descarga implica. Então, se o escoamento é permanente, nada varia com o tempo. Ou seja, inclusive o nível de líquido, de água dentro do tanque, que é o H. Então isso vai ser válido para tanques grandes, onde o diâmetro do tanque é muito maior que o diâmetro da descarga. Consequentemente, isso vai implicar que a velocidade de 1 é praticamente nula. Ou seja, a velocidade que a superfície livre está descendo com a descarga do tanque é muito baixa e acaba sendo desprezível. Então, naquele tempo que está analisando a descarga, você pode considerar que ela está em regime permanente. Então, como que a gente faz isso? Pelo balanço de massa, a gente consegue relacionar as velocidades na seção da superfície livre com a velocidade de descarga e também com os diâmetros. Então, análise. Escoamento é permanente, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, tudo que está escoando aqui, na verdade, né? Nosso volume de controle seria, né? Desde o nível aqui até a descarga, seria todo o tanque. Então, a vazão máxima que está atravessando aqui a seção 1, na boca do tanque, tem que ser igual à vazão máxima que está saindo no fundo. Então, ρV1A1 é igual a ρV2A2. Como é incompressível, os ρs são cancelados. E aí, se eu quero saber, né, V1 em função do V2, passo a área 1 dividindo. Então fica, velocidade 1 vai ser velocidade 2, e a razão da área 2 pela área 1. Considerando então que o tanque é seção circular, a área fica, né, πd ao quadrado sobre 4, e a razão das áreas fica dessa forma, A2A1, π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4, dividido por π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. O π e o 4 são cancelados, então tem que a razão das áreas é a razão entre os diâmetros ao quadrado. Substituindo então, eu tenho que V1 vai ser velocidade 2 vezes a divisão entre D2 de D2 sobre D1 ao quadrado. Como o D1 é muito maior que o D2, né, já que o diâmetro 1 aqui é o diâmetro do tanque,
ele é muito maior que o diâmetro 2. Esse valor, como está ao quadrado, vai ser menor ainda, já que o D1 está dividindo ali. Então o valor vai ser muito pequeno, o V1 se aproxima de zero. Então, para consideração da análise, a gente pode considerar regime permanente e o nível H constante. Então, se o escoamento é sem atrito, a gente pode aplicar Bernoulli entre dois pontos. Ou seja, a gente vai estar analisando uma partícula de fluido que escoa da superfície livre, que é o ponto 1, até o ponto 2, que seria a saída. Por exemplo, a gente pode considerar que a gente está analisando uma partícula de fluido que segue essa linha de corrente aqui, que não tem influência do atrito, né, já que o tanque é muito grande, e só no final que você vai ter um confinamento de área que tem uma influência maior do atrito. No final a gente comenta como é que faz para corrigir isso. Estou aplicando Bernoulli entre 1 e 2, de novo analisando ponto de entrada e ponto de saída. Ponto 1, superfície livre do tanque. P1 é 0, está aberto para a atmosfera. Velocidade 1 também vai ser 0. Regime permanente, né, reservatório grande, como a gente acabou de ver, velocidade da superfície livre é desprezível. E o Z1 vale próprio Z1. Na saída, o ponto 2, na descarga. P2 é 0, está descarregando para a atmosfera. Velocidade 2 é a velocidade do jato livre, próprio V2. E o Z2 também vale Z2. Então, se a gente olhar para a equação de Bernoulli já aberta, então a energia mecânica do lado na entrada, né, tem que ser igual à da saída. Então, aplicando aqui as considerações que a gente fez pela análise, P1 vai cancelar, que é 0, velocidade 1 também é 0, e o P2 também é 0. Como eu quero saber V2, velocidade de descarga, eu fico dessa forma, passo Z2 para o lado de cá, então fica Z1 menos Z2, que é a própria definição da elevação H. Passando 2G para cá e tirando a raiz, eu fico que a velocidade 2 vai ser raiz de 2GH, que é a equação conhecida como equação de Torricelli. Aqui na análise final, a equação de Torricelli então, ela é baseada na equação de Bernoulli, ou seja, o escoamento ideal. Não tem atrito. No entanto, a gente olhar aqui, né, no final, na descarga do tanque, vai ter um efeito da parede nessa descarga. Vai ter um efeito de atrito aqui, né? Então, chamando a equação de Torricelli como velocidade ideal, como que eu faço para corrigir isso? A gente vai ter uma perda de carga local, lá no orifício de descarga, e a velocidade real de descarga pode ser diferente dessa predita por Torricelli, se os efeitos então desse orifício forem grandes. Então, para corrigir isso, realmente é definido um coeficiente de descarga, que nada mais é do que a razão entre as velocidades real e ideal dessa descarga do tanque. Que pode ser a velocidade real pode ser obtida diretamente por uma medição, vazão no tempo, volume no tempo, você tem dali, né, conhecendo a área, você sabe a velocidade. Então, o coeficiente CD, coeficiente de descarga, é definido então velocidade real pela velocidade ideal. Normalmente ele varia de 0,6 a 1, sendo que 1 seria um orifício de descarga ali ideal, onde não tem perda de carga. Seria, por exemplo, um orifício bem projetado, com os cantos bem arredondados que facilitam ali o fluido contornar e sair sem com a mínima perda de carga ou até, no caso do limite de 1, né, perda de carga desprezível. Então a velocidade real ela fica dada, né, por 2GH que sai de Torricelli multiplicado pelo coeficiente de descarga, que é obtido experimentalmente. Então a gente vê que a análise é mais, ao invés de calcular uma perda de carga ali através do fator de atrito, como a gente vai fazer na parte de escoamento interno, tubulação, mais para frente, é mais fácil trabalhar com Bernoulli e no final utilizar um coeficiente de descarga para corrigir para a velocidade real de descarga. Então, da mesma forma, a gente vai ver na aula de medidores de vazão, a próxima aula, que a gente trabalha com Bernoulli para simplificar e depois faz uma correção no CD, que normalmente é valor experimental, a partir de medições em várias condições de escoamento. Então, nessa aula a gente aplicou a equação de Bernoulli, a gente chegou na equação de Bernoulli a partir de balanço de energia mecânica, viu as limitações dela,
de aplicação dessa equação e também aplicou ela num caso onde ela facilita a análise para a velocidade de descarga de um tanque, por exemplo, depois corrigiu para a velocidade real, a partir de um coeficiente obtido experimentalmente. Então até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar com medidores de vazão e velocidade. Até mais!